Luceto veneres cupidinesque, et quantum Dominum Venus diorum, passer mortus est me puelle, passer deliciae me puelle, quem plus illoculi suis amabat. Nam melitus erat suam quenorat, ipsam tam bene quam puella matrem, nexes agrimilius movebat, se circumciliens moduc modiluc, ad solam Dominusque pipiabat. Qui nunc periter tenebricosum, illuc unde negant redire quemquam, ad vobis malesit male tenebre, orci omnia bella devoratis, nam bellum mi passer abstulistis, o factum male o misele passer, tua nunc opera me puelle, flendo turgido lirrubent ocelli. Estamos aqui mais uma vez de volta ao som de Catulo, não da Paixão Cearense, certo? Mas... Quer contar essa história dessa poesia? Conta aí a história dessa poesia aí. Não, mas é que ele... Mas vamos lá. Não, é que eu acho, especialmente para quem não sabe... Não vai apresentar o pessoal. Sim, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso convidado especial já aqui pela segunda vez, Rodrigo Naimayer dos Santos. Muito salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Carboneira, seja mais uma vez bem-vindo. Salve. Muito bem. Catulo, Valérius Gaius Valérius Catulos. É que eu particularmente, eu tenho uma certa veia sentimental e para quem não sabe, Catulo existe, eu não sei se os historiadores vão negar isso, mas existe essa relação, né, com Cláudia Metelli, esposa de Metelli Celer, né, que era um grande político romano da época. E há várias pessoas que suspeitam que esse poema foi feita para Cláudia, que era muitas vezes apresentada como meia lésbia, né? Vivamos mea lesbia, atquamemus rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus assis. Mas, e no caso seria então esse poema, para quem se aproxima da poesia de Catulo, olha que cara, ele pega a morte do pardal, do passarinho da amante. O canarinho, né? É uma árvore canora, assim, pipiabat, né? Assim. E ele faz um poema desse quilate pro canarinho da amante. Né? Então... mas a questão é que ele tá muito triste porque morreu o canarinho, e aí o que acontece? Aí os olhos, isso, né, Rubens Ocelli, ficam vermelhos de tanto chorar porque morreu o seu canarinho. Ele fica indignado e revoltado com a morte, né? Ele acha a morte uma injustiça, não a morte de uma pessoa, não, mas a morte do canarinho. Por quê? Porque isso faz com que a lésbia, né, que é o codinome ali, é o pseudônimo da amada dele, que ele põe lésbia porque Safo, né, a grande poetisa, que ele era muito... Ele traz os versos sáficos para a língua latina, né? Então, por causa de Safo, ele põe o nome da Ilha de Lesbos. Que era da Ilha de Lesbos, isso, então era lésbia. Vem safado. Certo? Lésbica vem da Ilha de Lesbos e tal, por causa dessa espécie de comunidade artística. Safado vem de Safo. Safado vem de Safo. Não, sáfico vem de Safo. Sáfico vem de Safo. Mas também... Só um questionamento aqui, ó. Safado E o Catulo, ele é um poeta sáfico, né? Muitos dos seus versos são sáficos. Criticado por Cícero, por ser um poeta inovador, não é? Sim, mais ou menos. Ele era um homo novus, mas o próprio Cícero era chamado também de homo novus, né? Que quer dizer assim...
Mas não novator, né? Novator é um Inovator. Inovator não. Não, é um homo novus, é um moderno. Inovator. Certo? Porque, se a gente parar pra pensar no tema, né? Porque o tema, por exemplo, de Virgílio é um tema grande. Sim, sim. Agora o tema do canarinho da tua amante... Mas é que Catulo tá antes disso, né? Catulo é um contemporâneo, então, de Cícero, né? Cícero, exato. A quem, e De Catulo, César também, da qual ele era desafeto. Sim, mas o Catulo agradece o Cícero por tê-lo apoiado, inclusive, né? Com aqueles belíssimos versos, né? Dissertissime Romuli nepotum, quod sunt quodque fuere Marce Tulli, gratias tibi maximas Catulus, adit pessimus omnium poeta, tanto pessimus omnium poeta, quanto toptimus omnium patronus. Certo? Então, ele agradece o... Quem não... o que é a tradução? Que tradução, cara? Tu tem que estudar latim na escola clássica. Vou lembrando aqui os nossos patrocinadores. Instituto Hugo de São Vitor, Escola Clássica, curso de grego e latim. Não reclame, não peça traduções, não leia traduções. Certo? Porque é muito mais difícil entender até mesmo os versos, simples versos de Catulo, é mais fácil saber latim do que entender o Catulo mesmo com uma tradução. E essa coisa assim, né? E Sociedade Chesterton Brasil também está aqui conosco. Daí já é outra coisa. Daí pode ser até o Catulo da Paixão Cearense. Não há gente andando a... Grande canção, né? Grande canção. Mas enfim, então o Catulo, ele escreve né, lamenta a morte de um passarinho, porque ele gostava do passarinho? Não, dane-se, pode morrer quantos passarinhos forem necessários. O problema é que a morte desse passarinho específico, certo? Esse passarinho que agora está lá, illoc onde negant redire quemquam, né? Lá onde todos negam ir, certo? No Orcus. Certo? Copiado por Shakespeare, essa frase. Sim, né? sim. Mas o Shakespeare estudou inglês? Não, certo? Não estudou inglês. Nem tinha que estudar. Nem tinha que estudar. Estudar o quê? Chaucer. Para estudar inglês tem que estudar Shakespeare. Dá pra fazer a única coisa que eu acho que dá pra dizer que o Shakespeare pegou do que a gente tinha naquela época lá é o pentamento jâmbico do Chaucer. Pode ser. Ele não faz mais poesia literativa nos sonetos, né? Sim, não, tá, tudo bem. Não, realmente. Mas não tinha uma literatura inglesa naquela época. O que existia ele conhecia, mas ele não teve aula de inglês, isso é o que eu quero dizer. Exato, não vai dizer assim, não aula tem de sim, tá, gente? gramática de inglês, isso aí é uma coisa vou impensável. apanhar, tá? Tinha Chaucer, tinha Gower, tinha o contemporâneo de Marlowe. O Marlowe, o poeta da Pérola lá, mas tinha esses caras, tá? Tinha. Mas não é essa literatura inglesa que a gente tem hoje. Queen lá, como é que é o nome do cara? Poeta da Pedra. Falou? Mago O poeta da Fairy Queen é o Spencer, eu acho que é o Spencer, mas acho que é o Spencer. É que o Spencer acho que é mais ou menos da mesma época. Da época do Shakespeare. Eles são contemporâneos, né? Exatamente. E, enfim, mas olha só, tem tudo a ver isso aqui. livre demais. Aí vocês ainda... Qual é o tema aqui? Pô, sempre é bom dizer. E, na verdade, o pessoal vê o tema, porque a gente escreve qual é o tema ali. A gente ainda nem entrou no tema, né? Já estamos em 8 minutos e 18. A gente está aí na contramão do tema, a gente está testando coisa aqui. Nunca existe. Isso aí não existe, jamais. Jamais, professor, porque jamais. A questão o nosso tema é livro demais faz mal. E aí o cara pergunta, professor, o que eu quero ler? Lê um soneto. Ai, não, mas eu queria sim, né? Levar uma vida de estudo. Lê um soneto. Certo? Lê um soneto, memoriza o soneto. Já leu o soneto? Normalmente o cara não volta a fazer pergunta nenhuma, porque ele ainda não memorizou o soneto depois de 6 meses. Certo? Lê um poeminha de Catulo. Eu queria ler literatura latina. Beleza, né? Diane sumus infide, puellet puerintegri, Diane, puerintegri, pueleque canamos. Esse é lindo, cara. Certo? Então, lê um poeminha de Catulo, certo? E depois vamos ver. Porque livro demais faz mal. Né? Então aqui nós estamos falando de pequenas obras, pequenos, como é lírica, assim, é tudo coisinha pequena, cabe numa página. E muitas vezes vale muito mais a pena do que ler um calhamaço de 1000 páginas ali. Às vezes é tu te focar realmente num poeminha, certo? Porque livro demais faz mal. Mas esse é um tema proposto aqui pelo nosso produtor, então ele que comece e se vire. Mário Carbonera. Esse tema aí, na verdade, ele surgiu de uma brincadeira interna aí, nossa, aí principalmente do nosso participante oculto, secreto aqui, que... Eu só tô gravando o podcast. Ele tem uma tese, né, uma teoria educacional, uma teoria pedagógica aí, de que, na verdade, livro, cara, é só letra, palavra,
frase, parágrafo e tudo isso, né? Então esse acabou sendo mote aqui, porque também tem uma toada um pouco mais... Diziam que o Homero não tinha muitos livros impressos na o biblioteca Homero dele. não tinha. Por acaso o Homero era analfabeto, né? Por acaso. Por acaso Homero é o fundador da literatura. Por acaso, e era analfabeto para escrever, nunca pegou numa pena assim para escrever nada, né? Pra quem não sabe, a Ilíada e a Odisseia foi colocada no papel, se eu não me engano, por Pisístrato, ditador de Atenas, né? Ele que... as cópias, assim, um pouco depois Péricles e tal, quando tem uma renascença. E aí eu quero levantar assim, eu quero que o ouvinte se doa com a gente. Com a escrita da Ilíada e da Odisseia, quantas versões da Ilíada e da Odisseia nós nos perdemos, talvez? Será que havia mais? Será que os aedos tinham mais de uma forma de cantar? Talvez não, mas também existiam muitas outras do epopeias e que nós perdemos, né? Não eram esses dois os únicos livros. Esses eram os mais importantes e por isso foram feitas mais cópias, continuaram sendo feitas ao longo dos séculos e até chegarem até nós. Agora deu meu coração. Não, mas porque... Mas é bom, perdidas. mas isso que é bom, não é que dói. Imagina se tu tivesse 80 epopeias para ler. Deus, eu quero. É melhor que É a luxúria literária, eu quero todas elas. Eu quero Livro todas demais faz mal. Isso aí, por isso que eu tô chamando de luxúria literária. É só pra botar na estante. O cara trata às vezes a biblioteca dele como um harém, né? Sim. Ó, primeira coisa, vamos dar um exemplo aí de um personagem histórico, santo, que todo mundo gosta. Quantos livros vocês acham que Santo Tomás de Aquino leu? Eu não sei, não é uma pergunta retórica. Boa pergunta. Tem gente que vai dos 40, tem gente que vai mais. No fundo, se a gente vai ver o que tinha de grande para ser lido pelo Akhenaten, cara, não era tanta coisa assim, não. Vou fazer um elenco do que chegou. Leu Dante? Do que Não, Dante é um pouco posterior. Para ter uma ideia, a filosofia toda, então, durante a Idade Média inteira, até a chegada de Aristóteles, se resumia, o pessoal diz, não, mas tinha muita influência de Platão e do platonismo. Sim, sabe qual é o único livro que circulou na Europa? Sentenças de Pedro Lombardo, não é? Não, de filosofia, de Platão, certo? É só o Timeu. Não tinha outra coisa na Europa. Acho que é por aí. Traduzido pro latim e tal, assim. Talvez tinha alguma outra coisa em grego, mas quem é que lia grego? Ninguém lia grego? Não, pessoal, realmente, o negócio de grego era pesado, o pessoal se embananava. Era só o João Escoterígena que conhecia grego e hebraico, assim, eu não encontrei na história da cultura medieval outro sujeito que além dele que eu acho que havia um lugar que tinha a cultura do grego, mas eu acho que se perdeu em algum momento do desenvolvimento desse país, que é a Irlanda. Talvez os monges irlandeses. Exato. Mas depois com a decadência da ilha mas aí ficou por ali mesmo. Exato. Mas a questão é que nós temos poucos livros, né? Por exemplo, o teatro grego, é possível que, se nós lermos uma peça por dia, que não é nada impossível, numa tarde, eu leio assim, mas leio aproveitando, né? Lendo devagarinho, meditando, relendo e tudo assim. Numa tarde eu leio bem. Saboreando. Uma tragédia, por exemplo. Certo? Então um mês e uma semana, fazendo aí, folgando no domingo, eu leio toda a tragédia grega. Certo? Porque nós temos 33 peças, 35, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma pergunta. Uma vez eu vi o Clístenes comentando e eu achei isso muito legal. Acho que ele passou uma patada de tempo lendo as introduções e prefácios de livros. Sim. Aí eu me pergunto uma coisa. Por um lado, parece que não há como ter tanta profundidade de leitura querendo ler toda a literatura do mundo. Esse é um conselho que eu já dei para várias pessoas. Leia toda a literatura do mundo. Eu já dei várias vezes esse conselho não faz tanto tempo. Mas eu me pergunto uma coisa. A passagem por várias obras relevantes não é uma experiência que eu preciso para depois selecionar entre elas a qual eu quero dedicar, né, a síntese da minha vida que eu quero fazer? Pode ser. E qual é o tempo que eu tenho que fazer para isso? Será que, por exemplo, isso é uma coisa que o cara deveria fazer se ele está lendo desde os 6 anos de idade, ele lê até os 15, tudo, um monte de coisa, e aí dos 17, 18 para frente ele escolhe ali, não, esses 10 aqui é os Luke. Como é que a gente faz com isso? Boa. Eu acho que 10 é um bom número. O que tu acha, Mário? Por favor. Agora comece aí o podcast. Não, desculpa, eu não acompanhei Então, qual é a minha exposição? É não é bom o cara ler um monte de coisa e depois ele escolher e aí ficar naqueles? Naqueles, sim. Eu tenho um problema. Qual é o meu problema? É o seguinte, quer dizer, a gente sabe do valor da literatura para apreensão da experiência humana.
Isso que eu quero, porque Não dá, é que dentro... já tá aí o cânone, né? Tá. Tá ali, da Odisseia, Então vamos lá, a gente vai ter que dizer- Comédia, a Bíblia, Mas que tem um monte de gente que nos... Catulo, Cícero, deu, não tem mais muito o que fazer. Ah, não, aqui eu gostei aqui do fulano, eu vou ler porque eu gostei, aqui tá entre os meus 10. Não, mas tá, então... Aí você escolheu Augusto Cury, o Chico Buarque. Não, mas claro... Não, daí tu te ferrou, claro. Eu quero ver qual é que é a largueza desse conceito que a gente tá Não, mas passando. o que ele tá aqui, falando né? é aquilo que tu vai voltar. Isso. O negócio é o seguinte. A Olha gente, só, sabe que a vida de um ser humano, pelas suas experiências de contato, de convívio, a gente convive com tipos humanos menores, menos gente que a gente convive em sentido assim de saber. Sim, sim. A variegada... A gente conhece, nossa circunstância, gente muito parecida com nós. Exatamente. Né? Às vezes até uma coisa que nós As buscamos. pessoas falam a mesma língua, as pessoas vivem normalmente numa situação econômica muito semelhante da nossa, né? A gente não convive com gente muito mais pobre que nós, nem muito mais rica, certo? Exato. A gente convive com pessoas da nossa mesma religião, e convive com tudo, certo? E é normal que seja assim, e é até bom, é saudável que seja assim, né? Sob um certo aspecto, né? Formar sociedades, assim, daí tem um clube, o que é um clube de recreação, né? Clube recreativo nada mais não existe mais quase, certo? Mas nada mais é do que o sujeito que se reúne ali com pessoas do mesmo nível social dele, econômico, simplesmente, né? E convive com aquelas pessoas artificialmente, né? Hoje em dia não existe, até porque ele quer que a sua filha ou seu filho se case com alguém que seja do mesmo nível econômico e social. Isso aí é o que nós chamamos de aristocracia, certo? Então o sujeito precisa fazer... E a aristocracia não é só para coisa de rico, não. E eu não sou o contra. sujeito pobre, mas organizado. Eu vou ali... Eu sou a favor. Eu ganho 2 salários mínimos, mas eu vou me reunir com várias outras famílias de 2 salários mínimos que nós compartilhamos com interesses comuns. Nós temos assim, vamos marcar um evento, uma viagem, todo mundo pode pagar aquilo, não vai ser assim, um cara vai ficar de fora nem nada disso. E eu tenho uma vida, eu tenho o que fazer da minha própria vida, certo? Não é à toa que nós vemos, por exemplo, igrejas evangélicas, lá só tem pobre. Isso é normal que aconteça, certo? Nós temos aí... Porque as pessoas, elas se unem e aquilo as ajuda mutuamente. Se eu tiver um cara rico e um outro pobre... Da igreja evangélica também. Tem igreja evangélica que só tem rico também. Tem umas igrejas evangélicas que só tem rico. Tem terreiro de macumba que só tem pobre rico. E tem outros que só tem rico. Certo? Pô, um cabrito para fazer um sacrifício às vezes é 5 mil reais. Não, é na maior, cara. Tem que rasgar Não, esse cabrito tá caro. Esse cabrito aí. Mas é um sem mancha. É aquele pra não ter mais. Beleza. É pro orixá não ter dúvida do que tem que fazer. Então, assim, na vida concreta, certo? A tendência é que nós sejamos assim. Inclusive, aí a coisa organizada, pode ser que um clube de rico vá lá e ajude uma comunidade, se reúnam. Porque um rico sozinho, ele dificilmente consegue fazer uma coisa, porque, pô, eu vou ter que ajudar, eu não tenho força, eu até sou rico, mas quando eu vejo os problemas da vila ali na minha cidade, eu não consigo resolver tudo. Agora, se eu, que conheço mais 50 caras ricos, opa! E é assim que a sociedade se resolveu até muito pouco tempo atrás, até surgiu o Estado moderno. Exato. Né? E diluir tudo e aí eles mandam em tudo agora. Porque não é bom para um homem rico que exista pobreza, certo? Isso aí não é bom. As pessoas acham que é bom. Não, certo? Não é bom. É natural que não seja bom, porque o cara ele não quer, né, ser assaltado. Ele não quer que, enfim... Né, o mundo do cara se restringe, né? Porque é o seguinte, tu vai ter que criar viveiros, né? Viveiros, porque sim. A desordem causada por uma pobreza... A pobreza que eu tô falando aqui é pobreza barra miséria, né, pessoal? Não é questão do cara não esbanjar, mas... Sim. É mas aquela aí coisa quando que tira a dignidade da pessoa. Quando vai acabando os clubes, as sociedades, né? Que o pessoal dizia que era muito... elitista e não sei o quê. Isso aí acabou, né? Virou assim uma palhaçada. Hoje em dia os grandes clubes e tal, isso aí não... existe algum lá. Eu fiquei sabendo um em São Paulo ali que é 3 milhões a joia e depois a mensalidade Deus! É 3.900 por mês. Quer os iluminados. Eu quero um golzinho. Não, se eu pagar 3 milhões a joia, eu quero um golzinho, pelo menos. Illuminati, certo? Não, a sociedade é o Clube Illuminati, Paulista. Clube Paulista e tal. É um negócio, né? Mas é bem... Illuminati confirmado. Né? Mas é isso aí. Agora mas tinha clube de pobre,
certo? Sim. Existem associações e tal, o cara, pô, eu quero participar, eu quero Associação conhecer dos gente. maridos. Até as Certo? próprias irmandades antigamente. eram Tudo, irmandades, clube de mães. Clube de certo? mães, isso é legal. Clube de mães é um troço fantástico, né? Existe, não existe mais, ninguém mais tem tempo de Elas clube têm que de ficar no mães. Instagram ali. Eu tenho que ficar no Instagram, WhatsApp, né? vendo vídeo de receita. Ai, eu não gostei do que a fulana falou, Vendo ela já não olha mais pra Prestimade. cara do outro, certo? isso. Então a associação, Aí não tem tempo. a livre associação é um direito da Constituição, pena que ninguém usufrui, certo? Tá, não, beleza. Vamos Tá, ser, vamos trazer de volta aí. vamos Tá ser aí os escravo livros. do... Não, é isso aí que eu tô dizendo. Facebook, do Instagram. Então, assim, falando Acabou dessa tudo. coisa toda, Acabou as tudo, pessoas com as quais nós convivemos são muito parecidas conosco, certo? Isso é normal que seja assim. Agora, na literatura eu tenho a possibilidade de conviver com pessoas muito diferentes de mim, não só em nível social e econômico, mas também idioma, religião, seja lá o que for, certo? E eu tenho como ter contato, um contato profundo com isso, às vezes maior do que com o sujeito que mora na minha casa, certo? Na minha casa não, mas assim, digamos, com o meu vizinho, com o meu amigo e coisa assim. Eu tenho ali uma profundidade naquela relação muito grande, certo? Então é por isso que vale a pena eu conhecer esses diversos tipos humanos. Mas os tipos não são infinitos. Se fossem, aí seria, eu quero conhecer todos. Bom, daí é impossível. Bom, são finitos, muito bem. Se são finitos, não quer dizer que tu tem que ler muitos livros para conhecê-los. É um número finito de livros. Certo? Tá. Então, Aí, assim vai, né? E aí existe um cânone. Mas não são infinitos, mas também é um negócio que pode ser bastante grande. É bastante grande, pode ser bastante grande, certo? Mas agora o ser humano é muito... tu vais realmente conhecer todos É os meia tipos? dúzia de tipinhos, Tu és capaz disso? 7? Não, Certo. eu acho que não. São 7 tipos. Acho que esse também é uma pretensão, igual, né? Conversávamos anteriormente. O cara quer saber tudo. Impossível. Como também é impossível saber todos os tipos humanos. E também tem uma hora que o cara começa a ficar mais maduro, o cara começa... não interessa. Também tem isso. Quer dizer, tem tipos humanos que não são pertinentes ao meu argumento de vida, entendeu? Pô, sou um cara que tem um argumento de vida relacionado à docência, sou um cara que tem um argumento de vida relacionado à militaria, eu tenho um cara que tem um argumento de vida relacionado à medicina. Cara, tem tipos humanos pra ti que não são nenhuma urgência conhecer, entendeu? Então, quer dizer... Mas daí entra também uma coisa do cara amadurecer, quer dizer, o que eu quero da minha vida, né? Vou dar um exemplo. E as tuas leituras entram nessa jogada. Vou dar um exemplo e aí o Mário vai seguir daqui, ó. Olha só, né? Perguntaram ali outro dia, né, se eu gostava do livro Madame Bovary. Gosto. Recomendo a leitura? Não sei porque eu não te conheço. Porque eu não recomendo. Para a maioria das pessoas que eu conheço, eu não recomendo. Porque, né, assim como os sofrimentos do jovem Werther, né? Então, inclusive, vou aproveitar e mandar aqui um abraço. Vou mandar um abraço aqui para o Guilherme Stumpf, que comentou depois ali que era o livro preferido dele. E dizer, ouçam o podcast do Guilherme Stumpf junto com o Miguel Lopes, que é professor aqui do Instituto também, certo? O podcast se chama O Cenáculo. Muito bom. Muito bom. Eles são muito mais civilizados, falam coisas de, assim, muito mais serenas, assim, e tal. Com altas análises, trazem altas análises críticos, Harold Bloom. São caras que conhecem o que está acontecendo na literatura aí de 50 anos pra cá muito bem. Coisa que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu de 50 anos pra cá, certo? E eles são uma boa referência quanto a isso. Né? Então, assim, por exemplo, pego ali Madame Bovary, né, Flaubert. E aí nós vamos ver o seguinte, é um livro bom? Beleza. Tem um tipo humano ali interessante? Sim. É recomendável que todos leiam? Não sei. Não tem. Porque é isso aí que estava sendo dito aqui. Depende do tipo humano, às vezes o sujeito não tem maturidade para ler, ou aquilo ali vai ferrar com a vida dele. Adolescente mega melancólico que nunca educou essas suas tendências, vai ler Agonia de Dorme. Não lê, irmão. Vai complicar a tua vida, tu vai conseguir uma quizuba pra ti. Inclusive isso aí... Tem que ler um livro solar. Tem que ler um livro pra cima. Sim. A Madame Bovary tá no Index, né? Que é uma coisa que também aparece bastante. Todo o Alexandre Dumas tá no Index também, pessoal. Exatamente. Esses dias a gente falou que era bom... Ópera Omnia. A gente falou que era bom ali Apoia o Index. A gente falou que era bom aquele ali do esqueci o nome agora, do Monte Cristo. Conde de Monte Cristo. E aí nos falaram ali, não, mas tá no Index. Tá no Index. Sim, como vários outros ali. Então, Stendhal, Negro. Então, são livros bons, mas é problemático, sei lá por quê, porque a questão ali
da vingança não é tão recomendável como é feito no livro, talvez seja isso. De fato. Mas hoje em dia o Index é como um aviso, né? Um alerta. Não é um negócio que... E também nunca foi exatamente um negócio extremamente aplicado, assim, que todo mundo... tu leu o livro, meu Deus, acabou a tua vida e tal. Isso não é assim. Poderia que às vezes, sei lá, cara, às vezes tu vai botar o Antigo Testamento no Index, né? Dependendo. Que o detalhe... exatamente isso. Pra pegar a coisa do Index, né? Index Librorum... Pra quem não sabe, isso aí é o Index Librorum Prohibitorum, ele é um índice que surgiu com o Concílio de Trento, especialmente no contexto da imprensa, né? Tu começa a divulgar a literatura de maneira muito mais ampla. E, gente, muitas das obras, muitos dos romances é como as novelas de hoje em dia. A gente sabe a corrupção dos costumes que as novelas introduziram em boa parte da nação. Isso é bom frisar. Então, esse cuidado da igreja em relação a isso e as obras problemáticas do ponto de vista filosófico-teológico. Por quê? Para dizer assim, intelectual católico, você não pode fundamentar a sua análise teológica em cima desse cara, porque o que esse cara pensa é inconciliável com a fé católica. Coisa que ainda hoje é necessário lembrar muitas vezes para diversos teólogos. Mas sigamos, né? Não, e aí, bom falar do Werther aí, né? Do Sofrimentos do Jovem Werther, que também... Do Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Esse também já foi, numa época, um dos meus livros preferidos, não o preferido, né? Mas é aquele negócio do adolescente melancólico e não sei o quê, né? Mas assim, ali tem tu não tem cicatriz no pulso aí, né? Não tem nada aqui. Não dá pra falar. Ia falar que tem adolescente, não tinha nem que saber ler, tinha que ser pedreiro e ficar ali. Só faz merda. Ali nos Sofrimentos do Jovem Werther dele. Podia deixar o bebê alfabetizar o cara depois dos 25, depois que eu tivesse carregado muito tijolo. Fita brita. Jovem agora tem que acabar. Sofrimentos do Jovem Werther. Ali o Werther, né, ele carrega consigo um livro, né, o tempo todo ali, que no começo é a Ilíada, né, ou é a Odisseia, não me lembro, é um livro do é homérico. Do Homero, e depois ele muda lá para um romance, para um meio epopeia ali, romântica, que tinha na época dele, até nem me lembro o nome, é Ocitã, alguma coisa assim. Sim. É Ocitã, né? E aí, até para simbolizar um pouco a transição ali do classicismo para o romantismo, depois o Goethe vai voltar a ser um classicista mais tarde, né? Mas ali ele ainda era muito novo ali. Então, tem esse negócio de ter um livro consigo, porque ele simplesmente ia passear, que era uma coisa que ele fazia muito, né? Na história ele levava um livro consigo, estava sempre lendo, né? Isso é uma coisa interessante, até a gente vai lançar aqui até pensando nesse exemplo do Werther mesmo, a gente vai lançar aí em breve uma edição dos Lusíadas de bolso para isso, que é para você ser um jovem Werther aqui no século XXI, né? Ficar levando aí o seu Camões aí, ficar lendo quando não tem nada para fazer, para e lê uns versos pra ali. Sempre. Né? Então, é aquela pergunta ali, quais livros vai voltar? Bom, os Lusíadas é um, certo? Vai sempre voltar para esse livro. Na verdade, até o ponto que tu chega como Vasco da Gama, que quando o Mouro, em Moçambique, pergunta para ele assim, por favor, apresente os livros da tua lei, ele diz, eu posso escusar trazer escrito que no coração andar devia, certo? Ele diz, não tenho Bíblia nenhuma aqui, porque... não precisa, está no coração. Né? Quando chegou essa é a maior lição de literatura de todos os tempos, certo? Porque tu lês um negócio para que aquilo fique incorporado na tua própria personalidade, não para que tu cite e saiba, fique ali citando livro ou sei lá o que. Eu tenho pior, né? Tenha na prateleira. Certo? Como é que tu vai incorporar a tua personalidade um monte de letra escrita num monte de livro? Tu não dá nem conta de memorizar as histórias de tanto que tu lê. Olha, essa é a tese. Né? É a tese. Tá. Não, mas isso aí é uma coisa que Não, mas por que essa tese vem? Olha, só fazer uma... Porque é que também tem o outro lado. Não, eu quero saber tudo, todas as coisinhas. Daí tu não sabe nada. Tem uma coletânea do Lewis que saiu, né, há pouco tempo, que é Como Cultivar uma Vida de Leitura. Se eu não me engano, é ali que ele fala disso, né? Das pessoas que leem uma série de romances sem nenhuma perenidade. E depois, quando estão numa livraria, tem que dar uma lida nas primeiras páginas para lembrar se leu ou não leu aquilo ali, já na vida. Isso aí é trágico. Isso aí é trágico. E tem uma personalidade muito importante para a história do nosso país que disse certa vez, né, ao ser perguntada qual era o seu livro preferido, ela disse,
É um livro que eu terminei ontem. Eu não me lembro agora. Do título nem do autor, mas me marcou muito. Ponto. Né? Então é isso aí. Normalmente é isso que acontece. O sujeito vai lendo ali assim. Eu já li isso aqui, deixa eu ver. Ah, tá, agora eu tô lembrando, eu li. Certo? Bom, isso aí. Não, tu não leste. Certo? Tu não pode leste, comprar e ler, não pode comprar. Certo? Exato. Porque se tu tivesse que fazer isso, eu já li. É uma boa pergunta. De preferência, gasta o dinheiro pra sofrer no bolso de novo ali. Pra sofrer. Daí chega em casa, já tinha esse livro aqui, eu já li, certo? Tá certo, bem feito. Tem que comprar mesmo o livro quando isso acontece. Não, e tem um cara aquele que vai lá e compra um livro e quando vê já tinha. Tem muito isso. Ele vai pelo autor, eu adoro fulano. Né? E... Ai. Não, mas tem um outro lado disso aí, dessa negócio que é só letra, é só palavra, que tem um cara que não começa, tá? Não, mas é o volume de texto mesmo, não adianta. Também. Ok, esse é o negócio do cara que lê o tempo todo e não absorve nada. Ainda mais quando lê coisa muito diferente. Uma coisa é tu ficar estudando poesia ali, né? Lê muita poesia, que é mais ou menos ficar dentro de um certo nível linguístico e de vocabulário e de temas. Sim. E bom, aí tu vai incorporando aquilo ali. Agora o cara começa a ler um monte de coisa desconexa, isso, daqui a pouco eu vou ler aquele negócio da Índia, depois vou ler um negócio de política inglesa, depois vou ler um negócio aqui de não sei o quê, e aí o cara começa a bagunçar a cabeça dele com um monte de assunto e... Aí a gente tem uma coisa... Sai fora totalmente de qualquer ligação. Aí acho que a gente vai voltar... Eu acho que na Ética Nicômaco, que Aristóteles fala isso, que é uma ação humana que não visa não tem razão, não tem um fim racional, né, no sentido assim da aquisição de um bem, uma ação, que às vezes diz assim, não, eu não posso ficar, por exemplo, nem o Chesterton diz, ficar simplesmente caminhando e batendo com a minha bengala na grama, e eu tenho que ter um objetivo para isso. Não é isso que a gente quer dizer. Pode ter coisas que a gente faz que o objetivo é isso, é simplesmente fruir a alegria de estar vivo num lugar aprazível. Isso é um objetivo. Mas eu acho que um pouco isso, né, que tu estava comentando agora, do fato de que o sujeito não sabe o que quer fazer de si, e aí simplesmente fica que nem para mim, eu fico muito pensando na analogia do matrimônio, né? É o cara que quer ficar borboleteando por várias mulheres e não quer se comprometer com nenhuma. Então, quer dizer, afinal de contas, eu quero me comprometer com o quê? E comprometer-se não é colaborar, né? Tem que se comprometer com a tradição. Cânone ocidental. O cânone ocidental é vasto. Não é vasto. Não é vasto? É Homero, Virgílio, os poetas. E o Rumi. Cícero. Por exemplo, tu vai ler Homero, tu pode ler praticamente... Vamos botar assim, vou ler literatura grega. E o que trata de literatura grega, e o que trata também daí de filosofia, de história da Grécia, certo? Isso tudo pronto. Eu já tenho uma vida inteira com isso. Eu vou conhecer tipos humanos e vou saber... eu quero ler um romance. Muito bem, pega um romance ali que ficou dentro da tradição ali, que fala... por exemplo, eu quero ler um livro de poesia, eu quero ler uma poesia escrita hoje. Então lê aqui a poesia do Clístenes de Anabas e Catabas. Catabas e Anabas. Catabas e Anabas que vai sair agora. Que tá na tradição. Que tá dentro da tradição. Não vai ler uma porcaria qualquer ali, qualquer filho da mãe ali. Vou inventar um verso aqui. A gente estendeu o negócio aqui. Não, tem que estar ligado na tradição. Tem que ter, porque aí, aí o assunto tá ali. Tu não tem que entender, tentar imaginar o que aquele filho da mãe tá pensando. Não, o que ele tá inventando aqui, fazendo um verso livre sobre, sei lá, qualquer assunto. Ele sentiu no dia que tava drogado e quase foi atropelado. Não, tem que ler o Gregório do Vivier, então. Tu vai dizer, sabe? Não dá, né? Aí pega ali uma leitura que nem desse poema do Clístenes, essa paiada aí. Tu vai ler em 20 minutos e coisa e tal. E se tu teve alguma leitura ali dentro do cânone e coisa e tal, com as coisas que importam, tu vai ler bem. Agora tu vai ler a poesia de um sujeito ali que inventou um negócio do nada. Sei lá. Perdi tempo. Só isso. Entendi. Entendeu? Até porque em algum grau... Então, aquela tua coisa que tu falou ali no início de cara ler muito e depois decidir qual vai ficar, tem que ser o contrário. Né? Tem que começar num funilzinho pequeno lá, né? Estudar como o pessoal antigo estudava mesmo, as coisas
importantes e coisa e tal. Aí depois que tu tiver uma formação mínima ali, entender, saber como ler, coisa e tal, aí tu... não, mas eu tenho interesse por literatura inglesa. Bom, então vai lá e lê toda a literatura inglesa, beleza. Mas aí tu tem propriedade para fazer isso aí. Então, ao contrário. É isso aí, por isso que a gente diz pro pessoal, não, lê ali fábulas, mitos, contos, lê as epopeias importantes, lê ali tudo bem. Lusíadas, Ilíadas, não sei o quê. Aquilo ali tá dentro de ti, tá na tua alma, tu tá meditando ali por muito tempo. Aí, bom, vai ler o que tu quiser daí. Não, tu tem. Aí tem direito. Aí tem né, matéria-prima aí pra tomar a decisão correta do que tu vai ler. Sim. Não, mas aí tem essa questão de voltar, né? Tem leituras que tu volta... Essa base tu tem que ficar ali remoendo o resto da vida. Isso é só pra deixar isso bem claro. Tu vai voltar para os Lusíadas, Sim. Tu vai te dar, depois que fizer fazer isso aí bem feito, vai te dar o direito de ir pra outras coisas, mas não vai largar isso aqui nunca. Porque isso aqui que vai ficar, né, dizendo a tua memória ali, vai ficar... alimentando sempre aquela tua percepção da leitura que tu vai fazer das coisas novas para ver se aquilo ali tem ligação e se realmente tem valor, senão se tu perder contato com o que é com o cano ali, daqui a pouco já não sabe avaliar mais, então tem que ficar com contato com aquilo ali perene e aí vai, aí cada um decide, eu quero estudar medicina, eu quero estudar direito, eu quero estudar literatura inglesa, eu quero estudar história, não. Isso me parece verdadeiro, que quanto mais o sujeito vai aprofundando a vida vida intelectual dele e a apreensão da sabedoria, ele vai afunilando, porque a pessoa tem isso, que quando os grandes intelectuais terminam a vida, eles estão focados num livro só, não, já li, já vi, meu negócio é isso aqui, ó, pega tal, esse romance aqui é que eu vi depois, falou tudo que tinha pra falar... E cara, não sei quanto tempo eu vou viver, agora até morrer eu vou ler isso aqui 1000 vezes, vou tirar tudo daqui. Pode ler livros sobre isso, né? Assim, também sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade aqui com certas passagens do Gênesis, por exemplo, né? Então eu vou ler aqui homilias sobre temas aqui do Gênesis, certo? E tal. Vou fazer isso aí. Isso é um negócio racional. Isso é uma coisa o último romance que saiu. Primeiro eu vou ler a Bíblia filha toda. Da puta lá, que tá todo mundo falando no YouTube e no Instagram. Sim, fazendo resenha. Não, perfeito. É ter um eixo norteador desse negócio. Porque também deixar claro para as pessoas que uma coisa muito criticada é a hiperespecialização da contemporaneidade, né? Sim. Aqui a gente não tá falando de uma hiperespecialização. Não, ao contrário. Falando em expansão. O cara tem que pegar e estudar o ferrão da vespa africana. Estou falando de educação básica e propriedade para expandir para algum ponto. Ele tá falando da expansão, da abertura, da envergadura, certo? De uma arpia, né? Falava os outros ali dessa ave brasileira. E não do rabo do pavão. Certo? A arpia é o urubu mesmo, ele abre as asas e voa, certo? Sem esforço. O urubu abre as asas, pega a corrente de ar e sobe, né? O pavão, ele simplesmente mostra aquele rabo ali, tá bonito, não sei o que, um troço pra cada lado e tal. Olha só, vejam só, o pavão voa baixinho ali, certo? Ele nada mais é do que uma galinha bonita. Tá, mas daí a gente vai ter um outro problema então. Que no fundo a gente tá querendo dizer uma coisa com tudo isso, eu acho. Literatura não é o suficiente. Isso aí eu aprendi com o Olavo, aí eu vou dizer, certo? É o seguinte, o sujeito que leu só literatura durante 30 anos e alguma coisa relacionada com literatura crítica literária, não sei o que e tal, ele é um sujeito culto. Um sujeito que estudou, que é prêmio Nobel de Química, Física, não sei o que e tal, pode ser assim, ele não é culto. Não tem nada a ver com cultura isso. Exato. Porque alguma coisa, o sujeito que leu só literatura, ele sabe o que é química, sabe como a química foi se desenvolvendo ao longo do tempo, quais foram os resultados, o que aquilo influenciou realmente na vida da sociedade e tal. Ele sabe alguma coisa de física, de geografia, de qualquer coisa, de política, ele sabe sobre cada um dessas províncias do conhecimento, ele sabe um pouco. Mas ele não sabe, ele não tem a profundidade em nada. Não, ele tem a profundidade justamente em vida humana. Isso, experiência da realidade. Ele tem experiência da realidade. Isso é cultura. Ele sabe o que é viver. Certo? Então, e ele cultivou a sua própria alma. Isso que é cultura geral, né? Isso que é cultura geral, não é o cara saber responder as perguntas do show do milhão, certo? Não, mas nem ficar na escola estudando química, física e não sei o quê, porque daí tu vai ter a cultura geral. Não, tu não vai ter, tu vai ter um conhecimento técnico
repetível que tu tem ali no máximo, que tu não... Muitas vezes não vai ser útil pra nada. Que tu não vai conseguir averiguar, na maior parte dos casos, se é real ou não. É só palavras que tu tens ali. Né? Agora, se tu leres ali o próprio que a gente tava comentando aqui, o Arthur Conan Doyle ali, o Sherlock Holmes, tu vai ter alguma noção do que a química influenciou na investigação forense ali. Porque ele é o primeiro personagem ali da literatura que usa isso para fazer investigações ali. E ele fala... do CSI. Exatamente. E muito, muito mais divertido de ler. Com certeza. Porque CSI é um negócio assim. Nunca me pegou. Então, é esse tipo de coisa. Tá? Tu vai ter essa noção. E claro, tu não vai ter o conhecimento técnico perfeito, porque não é esse o foco do Conan Doyle ali. Não, claro que não, mas tu vai ter esse conhecimento geral de que, ali, no século XIX, ali, final do século XIX, começou a aparecer esse negócio aí de investigação forense com química, né, e outras coisas que ele usa ali para fazer. Né. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Exatamente isso, né? E chegamos ao final do nosso tempo aqui do nosso podcast, certo? Agradeço a audiência de todos que estiveram aqui conosco. O objetivo do podcast, né, assim como de nenhum podcast, é esgotar os assuntos e nem dar uma resposta. Para isso, por favor, frequente os nossos cursos aqui do Instituto Hugo de São Vítor. E aí também tu podes fazer perguntas, conviver com outros alunos e todas essas questões que são fundamentais, certo? Muito obrigado a todos, muito obrigado Rodrigo Neimeyer, mais uma vez, apareça sempre, certo? Para no próximo episódio, se Deus quiser, já estaremos aqui com o Eduardo Rocha, novamente, muito obrigado, Mário Carboneira. Isso aí. Ficamos por aí, sempre para Instituto Hugo de São Vítor.org.br, hugodesaovitor.org.br, escolaclássica.com, cursos de grego e latim e humanidades, e Sociedade Chesterton Brasil. Muito obrigado a todos, até a próxima.